A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje vamos continuar lendo o Evangelho segundo Lucas. Iremos ler os capítulos 16 e 17. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se. Me ajude a crescer aqui na plataforma do YouTube e a alcançar mais pessoas assim com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar este vídeo, já curti-lo. Tudo isso não só vai levar a palavra de Deus mais longe, você compartilhando, como também dará mais engajamento ao vídeo. E tudo isso me ajuda a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Então, faça isso, por favor. Você faz gratuitamente, você não paga nada para me ajudar a levar o evangelho ainda mais longe. Você que recebeu esse vídeo, né, o link desse vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista a partir do vídeo 1. Já estamos aí passando do vídeo de número 300, estamos aí nos aproximando a cada dia do final do nosso plano anual de leitura da Bíblia. É interessante que você comece no dia 1 e em um ano, assistindo um vídeo por dia, você terá aí lido toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. E também eu sempre acrescento alguma informação à nossa leitura, sejam questões históricas, teológicas, aplicação pessoal ou coisa semelhante. Você que recebeu o link e quer ter acesso à playlist completa, na descrição desse vídeo e aqui nos cards você vai ter aí o link da playlist. Bem, vamos então agora orar e logo depois da oração faremos a nossa leitura. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos mais um dia aqui reunidos para ler a Tua palavra, para que possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Que o Teu Espírito nos instrua, abra a nossa mente, o nosso coração, para mais do que ler, venhamos também a compreender a Tua Escritura e venhamos também a vivê-la, a praticá-la, fazendo assim prosperar o nosso caminho. Pai Santo, Deus bendito, te peço também que o Senhor venha abençoar a vida de todos que estão fazendo esse plano de leitura. Abençoe as casas, o lar, a família desta pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos então para a leitura de hoje. Dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E, chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e, assentando-te, já escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Veja só, parece estranho Jesus elogiar uma atitude errada, mas vamos entender a lição. Ou seja, esse mordomo fraudava, roubava o seu senhor ia demiti-lo. Ele então chamou os outros servos que deviam ao seu senhor e saiu perdoando parte da dívida dessas pessoas, para que assim então ele encontrasse favor junto a essas pessoas. E o seu senhor o elogiou, dizendo: poxa, os filhos das trevas, ou os filhos deste mundo, deste século, são mais prudentes do que os filhos da luz. Foi o que ele fez? Perdoou a dívida das pessoas para que por elas então fosse aceito.
A lição é essa. Lembra que nós lemos que Jesus disse que se existe ali um caso entre mim e outra pessoa que antes de chegar no juiz nós devemos tentar resolver? Lembra que Jesus falou também sobre o perdão? Essa é a lição. A lição é que o quanto antes eu tenha prudência. Prudência em quê? Em procurar aqueles que me devem, com o qual tem ali dívidas de pecados, questões espirituais, e que eu venha então a perdoar estas pessoas, para que então, assim, eu tenha ali alguém que possa, no caso de uma necessidade minha, no caso de uma precisão, eu possa então encontrar ali uma ajuda. E aqui mais do que isso, porque falando de perdão, se eu não perdoar, eu também não serei perdoado. Então a lição aqui é: perdoe as pessoas enquanto há tempo, porque você também vai precisar do perdão. Bem? Continue a leitura. E eu vos digo, fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Qual é a riqueza da injustiça? A coisa que mais tem no mundo da injustiça é o pecado. Fazer amigos através disso, perdoando as suas dívidas, as suas ofensas, e assim quando você estiver diante do Senhor, que você também vai precisar de perdão, você terá ali o acúmulo diante de Deus, você terá ali o perdão também, porque você perdoou. Quem não perdoa, não será perdoado. Quem perdoa, será perdoado. Continue. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, sabendo que Mamon aqui é o Deus da riqueza, né? Servir ao dinheiro e a Deus, não tem como. E os fariseus, que eram avarentos, ouviram todas estas coisas e zombavam dele. Justamente por causa da avareza, o que é a avareza? O apego exagerado ao dinheiro. E tem muita gente que é assim, né? Não dá tchau, dá de mão fechada. E principalmente se for falar em ofertar na casa do Senhor. Aí é que são avarentos mesmo, preferem servir a Mamon, ao dinheiro, do que a Deus. Continue. E disse-lhes, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é a abominação. Ou seja, eles com as suas atitudes estavam julgando a si mesmos, se elevavam a si mesmos e depois seriam abatidos, desprezavam a Jesus, mas Jesus é que seria glorificado. A lei e os profetas duraram até João Batista aqui no caso. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Aqui não é exatamente um tio, tá, amados? E é um tracinho que existe dentro do alfabeto hebraico. Esse tracinho pode mudar completamente o sentido de uma letra. Por exemplo, o B e o V dentro do alfabeto hebraico, Bet e o Vet, é apenas um pequeno tracinho que muda do Bet para o Vet. Ou seja, o que Jesus está dizendo que até as pequenas coisas contam, e tudo que está escrito, desde as pequenas coisas, não cairão por terra, se cumprirão. Continue. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei, esse tracinho aí pequenininho, que agora eu esqueci o nome dele, tá?
Se eu lembrar depois na edição, eu ponho o nome. Qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada, pelo marido, adultera também. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Primeira coisa que temos que observar aqui. Esse inferno aqui, ele é o local dos mortos. Deixei aí, alguns dias atrás, um vídeo onde eu falo um pouco sobre isso, a questão aí do Hades, Seol, Tártaro e o Guena. Né? Então, é como o local dos mortos. E veja, tanto o rico como o Lázaro foram enviados, e nós vamos ver mais à frente que existe um grande abismo entre eles. Lázaro estava no seio de Abraão, enquanto que o rico estava no local de tormento, é a morte. E o que está falando, depois da morte, o que acontece? Enquanto uns vão descansar no seio de Abraão ou passar eternidade no local de tranquilidade, vamos dizer assim, entrar para a vida eterna, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, senão o vídeo vai ficar muito longo, outros estarão no tormento eterno. Mas veja que aqui existia ali uma forma de ver-se um ao outro. Isso aqui ainda não é a eternidade propriamente dita, tá? É como um lugar de repouso, como está ali em Apocalipse, capítulo 12, que fala daqueles que estavam ali em repouso, esperando o tempo em que o Senhor vingaria o sangue deles e sobre a terra. Mas veja, como ladrão que Jesus disse, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aqui o seio de Abraão é como se fosse esse paraíso, e ali justamente onde o rico estava, o local de tormento. Ainda não é o Guena propriamente dito, o inferno final propriamente dito, mas já é um preparatório para isso. Continue. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebesse os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Esse abismo aqui, a palavra no original é o Tártaro, seria o lugar para onde os demônios foram lançados. Foram lançados no abismo, seria esse o lugar onde os demônios foram lançados. E aqui a gente vê outra coisa. Sabe a história de missa de sétimo dia, de um mês, de penitências e coisas assim diante, para tirar a pessoa do purgatório, para ela ir para o céu, tirar ela do local de tormento, para ela ir para o paraíso? Foi que nós lemos. Volta aqui comigo. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Ou seja, não existe isso. Missa de sétimo dia, de um mês, de 3 anos, o que for, é só para tirar dinheiro do povo. Não resolve em nada. E vai determinar salvação ou condenação enquanto a pessoa está viva. Depois que ela morreu, o seu destino eterno já está selado. Continue. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para
e lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ele queria que Abraão ressuscitasse para pregar lá para sua família se arrepender, não ir para o local de tormento. Ou seja, ele entendeu que para não ir para o local de tormento, tem que se converter antes de morrer. Continue aí a leitura. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, uma pedra de moinho, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-o. Primeiro, eu quero falar aqui dos versículos 1 e 2, porque eu disse que ia entrar mais nessa questão do escândalo quando chegássemos aqui. Não vou me aprofundar, eu vou deixar um vídeo linkado, onde eu falo justamente sobre a questão das minhas tatuagens. Eu explico justamente o testemunho, por que eu parei de tatuar. Foi aqui que Deus falou comigo. Porque eu ia para a igreja todo tatuado, isso gerava escândalo nas pessoas da igreja. Elas, de certa forma, estavam erradas, porque elas me julgavam por causa das minhas tatuagens. Elas estavam tropeçando, caindo. Lembra que Jesus disse: o que fizer tropeçar um dos meus pequeninos? Mas eu estava sendo a pedra de tropeço para os pequeninos. Eu estava escandalizando os pequeninos do Senhor. Por isso, muito cuidado com suas atitudes, com as suas obras, com as suas palavras, para que você não leve o escândalo para outras pessoas, que outras pessoas não venham a se escandalizar com o evangelho por sua culpa. Né? Você que é um crente farrapeiro, um crente que não paga suas dívidas, um crente mentiroso, um crente adúltero, um crente que dá em cima da mulher dos outros, você está escandalizando o evangelho, escandalizando o nome de Jesus. E ai daqueles por quem virem os escândalos. Se arrependa enquanto há tempo. Se arrependa enquanto há tempo. Assim como eu fiz. Me arrependi lá atrás e abandonei aquilo que estava gerando escândalo para o reino. Pela misericórdia do Senhor, alcancei diante dele graça, perdão, lógico, porque quando nos arrependemos e deixamos o pecado, encontramos misericórdia. Eu vou deixar o vídeo no final aí para você assistir. Continue. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando, a quem, vindo ele do campo, logo dirá: chega e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Essa palavra é muito dura, muito dura. Você já ouviu alguém dizer assim: ah, mas eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso. Não faz mais do que a sua obrigação. Aquele que faz apenas o que é mandado é servo inútil. Agora, se aquele que faz
tudo que lhe é mandado é servo inútil, imagina aquele que não obedece. Imagina aquele que não faz o que é mandado. Misericórdia, hein? Continue. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Pararam de longe justamente no intuito de não contaminá-lo. Eles provavelmente eram judeus e sabiam que se eles se aproximassem demais, Jesus se tornaria, diante da questão da lei, imundo. Não que ele fosse se tornar imundo, porque ele tocou no leproso e não ficou imundo. O leproso é que foi são. Mas eles respeitaram aqui essa questão. Continue. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Por que Jesus mandou eles se mostrarem aos sacerdotes? Porque os únicos que podiam determinar se uma pessoa estava curada da lepra ou não eram os sacerdotes. Tá? A gente leu isso lá em Levítico. Continue. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Veja, não é que só ele foi limpo, os 10 foram limpos. E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então, os outros 9 eram judeus, esse era o único estrangeiro, samaritano, e foi o único que voltou para dar glória a Deus. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E olha que maravilha, né? 10 foram limpos da lepra, mas só um foi salvo. O único que glorificou a Deus, o único que voltou para adorar a Jesus, o único que reconheceu o que Jesus fez por ele. Esse foi salvo. Os outros 9 foram curados, mas não salvos. Vou te dizer uma coisa: é melhor permanecer doente e ir para o céu do que ser curado e ir para o inferno. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu, resplandece até a outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Aqui Jesus já fala da sua volta, né? Haverão dias que vocês não vão ver o Filho do Homem. Jesus iria subir ao céu, que quando dissessem que ele estava presente, eles não se deixassem levar por aquelas palavras, que eles aguardassem. Porque no dia que o Filho do Homem viesse, seria notório, não teria como eles não saberem, como um relâmpago que cai e é visto ao longe, assim eles veriam, assim eles saberiam. Continue. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Ou seja, ele está falando do sofrimento que ele passaria. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. O dia do fim vai ser a mesma coisa, o povo vai estar tão envolvido com as suas necessidades e as suas coisas cotidianas que não darão atenção ao convite da salvação. E a salvação vai vir e, na verdade, as pessoas acabarão perdendo, não conseguirão entrar pela porta da salvação que é Jesus. E acabarão perecendo, padecendo. Eles que entraram, entraram. Os que não entrarem, não vai adiantar bater na porta depois que ela estiver fechada. Continue. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam,
compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. E aqui existe a teoria do arrebatamento, ela vem daqui. Existem textos que acordam com ela e textos que discordam. Em qual sentido? Porque existe a questão pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. Pela pré-tribulacionista é o que esse texto concorda, que só depois que Ló foi retirado de Sodoma e Gomorra é que veio a destruição. Então só depois que a igreja for tirada da terra é que virá a destruição. Mas tem outros textos que nos deixam entender que talvez a igreja passe pela tribulação. O que fazer então? Qual a saída? Você tem que viver como se fosse passar pela tribulação, para que você tenha certeza que você vai suportar e estar firme, mas ore para que seja arrebatado antes da tribulação. É assim que eu vivo. Eu espero e oro para ser arrebatado antes da tribulação, mas vivo buscando a Deus para que eu tenha fé suficiente para, se preciso for, passar pela tribulação, eu consiga resistir. Continue. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? Ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Ou poderíamos traduzir: Aonde tiver o salvo, ali os anjos estarão para o retirar. Esse texto corrobora muito com a questão do arrebatamento pré-tribulacionista. Amém, amados? O vídeo de hoje foi aí mais curto. Vamos ficando por aqui, tá? Com o nosso vídeo. Não esqueça, tá, de mandar o seu pedido de oração. Se você está precisando, está aqui. Pode mandar aí o seu WhatsApp. Se você puder ajudar também com uma oferta, está aqui o Pix na descrição do vídeo. Também tem links e contas que você pode usar para fazer isso. Amém, amados? Compartilhe também esse vídeo, curta esse vídeo e ajude a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Não esqueça, vou deixar aí o vídeo falando sobre tatuagem, falando um pouco mais ali sobre Lucas 17. Bem? Forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã, e viva Ele, viva Jesus!